Olá, podem me chamar de Ramiro. Tenho 54 anos. Sou fazendeiro aqui na região de Caboge, no interior de São Paulo. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2019, na Fazenda Cotrale, uma fazenda que faz divisa com a minha. Naquele ano, no dia 29 de janeiro, todos aqui da região fomos surpreendidos por uma triste notícia. Um tratorista que trabalhava na fazenda Cotrale foi encontrado morto perto do trator em que ele trabalhava. Foi encontrado morto durante a noite. Quem tiver curiosidade, basta fazer uma simples pesquisa no Google, Fazenda Cotrale morte de tratorista, e encontrará diversas matérias falando sobre esse caso. Eu não cheguei a ver o corpo, e a polícia disse que apenas encontraram o tratorista com uma escoriação no rosto e estava morto ao lado de sua máquina. Todos aqui da região acharam aquilo muito estranho, mas o que apenas eu e alguns outros fazendeiros da região sabíamos é que eu e outros fazendeiros já nos deparamos com uma besta do inferno por essas estradas. Ficamos muito encucados com aquele acontecimento. Eu e outros fazendeiros achávamos que possivelmente poderia ter sido aquela besta que o tivesse atacado. Porém, o que estranhamos é que a polícia disse que o tratorista estava apenas com uma leve escoriação no rosto. E se fosse aquela besta que o tivesse atacado, todos prevíamos que seu corpo estivesse irreconhecível. Ficamos então com 3 hipóteses. A primeira é que a polícia estaria mentindo com relação ao estado que o corpo foi encontrado. A segunda era que, por algum motivo, a fera apenas o teria matado e fugido sem estraçalhar seu corpo. E o terceiro, que realmente a fera não tivesse nada a ver com aquilo, e o que causou a morte do tratorista teria sido outra coisa. Eu e outros fazendeiros resolvemos na noite seguinte ir à caça daquela coisa. Se realmente fosse a tal besta, certamente a encontraríamos e colocaríamos um fim nesses ataques. Entramos na mata que estava perto de onde o tratorista havia sido morto, por volta de umas 10 horas da noite. O certo seria entrar na mata de madrugada, pois, como contam as lendas, essa besta só aparece durante as madrugadas. E tanto eu quanto os outros fazendeiros que já havia visto essa coisa, era de fato de madrugada. Mas aquele tratorista havia sido morto por volta de umas 9 ou 10 horas da noite. Por isso resolvemos entrar mais cedo. Estávamos todos armados, andando no meio daquela mata fechada. Ficamos andando naquela mata por cerca de umas 3 horas, mas nada encontramos. Por volta de umas 2 horas da manhã, resolvemos ir embora e já estávamos achando que de fato não seria aquele monstro que teria matado aquele tratorista. Foi então que, no dia seguinte,
um dos fazendeiros deu a ideia de levarmos um trator para o mesmo local e fingir que estávamos trabalhando. Iríamos todos armados e todos ficaríamos escondidos, exceto um de nós que ficaria no trator como isca para aquela besta. Quando anoiteceu, colocamos o plano em prática. Éramos em 5 pessoas, todos armados. Apenas um ficou no trator e também estava armado. Por volta de umas 11 horas da noite, quando já estávamos quase perdendo a paciência, e quando menos esperávamos, surge no meio da mata aquela coisa. Estávamos despreparados, pois não imaginávamos que aquilo de fato apareceria. E aquela besta chegou bem em frente ao trator, e o nosso companheiro que estava pilotando a máquina fez o primeiro disparo. Naquele mesmo momento, todos nós que estávamos à espreita também começamos a disparar. Aquela coisa urrava de dor. Estava levando tiros de todos os lados. Mas, surpreendentemente, aquela besta começou a fugir pela mata em que havia saído, em uma velocidade realmente incrível. Era como se não tivesse sofrido nada com os tiros. Rapidamente, todos nós, inclusive o que estava pilotando o trator, entramos dentro da mata. Queríamos a todo custo acabar com aquele monstro. Começamos a correr rapidamente, levando batidas de galhos no rosto e nos braços. Não importava. Tudo o que queríamos era acabar com aquela besta e provar para todos o que realmente havia matado aquele tratorista, e que era um lobisomem. Mas aquilo desapareceu nas matas. Não conseguimos encontrá-lo novamente. Provavelmente, aquela besta havia ido para seu covil se recuperar dos tiros que havia levado. Resolvemos sair da mata, pois ali dentro, sem saber onde aquela coisa estava, seríamos alvo fácil caso ela resolvesse nos atacar. No dia seguinte, resolvemos fazer o mesmo plano, pensando que aquela coisa não era racional e que cairia na armadilha novamente. Fizemos a mesma coisa com o trator, mas aquela coisa não apareceu novamente. E tivemos 2 opções. Ou aquela coisa morreu dentro da mata e não a encontramos. Ou aquilo é um bicho muito racional e não cairia na armadilha novamente. No dia seguinte, entramos na mata e vasculhamos tudo o que dava, mas nenhum sinal daquela coisa morta em nenhum lugar da mata. E todos nós temos a certeza que ela ainda habita este lugar, e a qualquer momento, outro tratorista ou qualquer outro tipo de trabalhador esteja novamente à mercê dessa besta. Boa noite.